Primeiras medidas que a gente tem são as MTC, que é as medidas de tendência central. São valores únicos que representam todo um conjunto de dados. De cara, eu vou logo avisando. Se o conjunto de dados for apenas o conjunto, é dados. Se esses dados forem ordenados, seja ele crescente ou decrescente, não importa a ordem, esse conjunto de dados é chamado de rol, certo? Rol é um conjunto de dados ordenados, em ordem crescente ou decrescente. E aí, como a gente vai calcular esses negócios todos? Então, vamos lá. A primeira medida que a gente tem é a que a gente chama de média aritmética, ou MA. O Enem ele tem uma ideia de cobrar sempre médias. A gente sabe que existem muitas médias. Tem a média aritmética, a média ponderada, a média harmônica, a média geométrica e outras médias por aí. O Enem só cobra duas médias, basicamente, que é a média aritmética e a média ponderada, que a gente vai ver agora. Na média aritmética, ela é bem simples. A média aritmética, você vai somar todos os valores, você soma todos os valores, e depois divide pela quantidade de valores. Se eu olhar para essa imagem aí, eu tenho basicamente 10 valores aí, ó. Eu tenho 5 em cima e 5 embaixo. E a ideia agora é você somar todos eles. 2 mais 4 mais 7 mais 7 mais 5 mais 3 mais 2 mais 4 mais 9 mais 7. Quando eu somar isso e dividir por 10, eu tenho basicamente a média desse conjunto aí, certo? Então tá lá embaixo. 2 mais 4 mais 7 mais 5 mais 3 mais 2 mais 4 mais 9 mais 7. Essa é a média, certo? E aí eu tenho uma média em que eu estou dividindo ali a soma de cima pelo de baixo, que a média geral foi 5. Então a média aritmética para esse conjunto é 5. Esse é o método formiguinha de você fazer, você soma todos eles. Outra forma de fazer isso é você agrupar a quantidade de repetições. Por exemplo, o 2 aparece duas vezes, então vai ficar 2 vezes 2. O 4 aparece duas vezes, vai ser 4 vezes 2. O 7 vai aparecer 3 vezes, então é 7 vezes 3. O 5 só aparece uma vez, então é 5 vezes 1. O 3 ele vai aparecer uma vez, então vai ser 3 vezes 1. E o 9 só vai aparecer uma vez, então 9 vezes 1. Vai dar a mesma coisa, só que daqui para o outro, ó, aqui é somando tudo, aqui eu só tenho a multiplicação do agrupamento. Estou simplificando o cálculo, certo? Estou para fazer mais ágil. Então essa é a ideia de média aritmética. Soma todos eles e divide por quantos são. A moda, você imagina o seguinte, que é a segunda medida que a gente está vendo. A moda, você imagina o seguinte, na época do... Deixa eu ver, na época de São João mesmo, que é essa época que a gente tá, você... Geralmente você vê muitas pessoas usando botas, por exemplo. Então, quando você fala assim, fulano tal tá na moda. Quando você fala isso, você está dizendo o seguinte, muitas pessoas estão usando a mesma coisa que é uma tendência daquele momento. Então, moda é o termo que mais se repete no conjunto de dados. Nesse conjunto de dados aí, a gente tem de cara que o 7 está se repetindo 3 vezes. Então, aí a gente tem que a média é 7. Certo? Então, é bem simples. Olha quem está mais se repetindo e é 7. Se for só um elemento, aí eu vou chamar de unimodal, uma média, uma moda. Certo? Aí, como aí só tem o 7, vai ser um elemento se repetindo. E esse um elemento se repetindo dá a dizer a ideia de unimodal. Se for dois elementos repetidos, eu vou chamar de bimodal. Se for três elementos repetidos, trimodal. E se for acima de três elementos, polimodal. E se todos eles não se repetirem, for uma vez cada um deles, ou seja, não tem moda, é chamado de amodal. A de não e modal de moda. Então, amodal. E agora tem uma terrível, a mais terrível das medidas de tendência central, que é a mediana. Na mediana, a gente tem que ter um cuidado especial. Muitas provas do Enem trazem o conceito de mediana. E muita gente erra por besteira. Eu digo isso por besteira porque já vi casos em que a pessoa sabia do conteúdo, sabia o calcular, só que na hora esqueceu um pequeno detalhe e errou a bendita questão de mediana, que elas são simples e valem muito na prova do Enem, certo? Então aí eu tenho esse conjunto de dados aí, eu tenho 9, 6, 7, 2 e 3. A primeira coisa que você tem que fazer nesse conjunto de dados é ordenar. Presta atenção, ordenar. Tu ordena esse conjunto de dados. Mas crescendo ou crescendo, não importa, tu ordena ele. Como a gente é um trivial, a gente ordena de forma crescente, do menor para o maior. Depois que eu ordenar, eu vou ver o tamanho do meu rol. Lembre-se, ele, antes de ordenar, ele é apenas um conjunto de dados. Quando eu ordeno, eu tenho
o rol, certo? Com o rol, banco de dados ordenados. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai olhar que o tamanho do rol. O rol aí, eu tenho 5 elementos. O tamanho do rol é ímpar. Quando ele é ímpar, você vai fazer o seguinte, ó, você vai ter que achar o i. Esse i eu induzi ele para facilitar o seu cálculo mental. Por exemplo, como é pequenininho, dá para você fazer de cabeça, não precisa nem calcular isso. Mas quando for muito grande, por exemplo, se já for 200 valores, você precisa de um cálculo para saber quais são os elementos que você quer pegar. Então, esse i é para indicar qual é a posição do elemento que eu quero. Então, esse i é quando eu estou calculando, no caso, em que o rol ele é ímpar. No rol, quando ele é ímpar, o que vai acontecer? Eu vou ter n mais 1 sobre 2. Por quê? Por exemplo, se eu tenho 5 aí, eu vou fazer 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, a minha mediana vai ser o termo da posição 3, certo? Eu vou olhar quem está na posição 3. Se eu olhar quem está na posição 3 aí, eu vou ver que é o número 6. Então, a mediana aí é 6. Como é simples, é o termo que divide 50% à direita e 50% à esquerda. É o termo central do meu rol, em que eu estou dividindo igualmente os termos. Nesse caso, eu tenho 2 para a direita e 2 para a esquerda e está fechado. O caso 2 é quando o rol ele é par. Conjunto de dados, ordenei, vira rol. Quando ele é par, eu vou ter que fazer o seguinte, ele não tem um termo central, eu vou ter que inventar um termo central para ele. Então, a ideia é você calcular a média dos centrais. Também posso calcular o i. Nesse caso aí, como é mais simples, eu podia fazer direto. Achar os dois centrais ali, que é 5 e 6, somos os dois dividido por 2, eu tenho o valor da mediana. Como eu estou usando o conceito do i, que é o índice que eu estou querendo, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu i vai ser o tamanho do rol dividido por 2. Como eu tenho 6 elementos, 6 dividido por 2 dá 3. Então, a minha medida nesse caso é o x que está na posição 3, o elemento que está na posição 3, e o que está coladinho dele. Lembre-se, se o rol for par, eu preciso de 2 elementos. Um eu acho pelo i, e o outro é o que está próximo dele. Então, nesse caso aí, como eu achei o índice 3, eu quero a posição 3 do elemento e a posição 4 do elemento. Quem está na posição 3 é o 5, e quem está na posição 4 é o 6, certo? Então, você pega 5 mais 6 dá 11, e por 2 dá 5,5. Lembre-se, você ordena, mediana, ordena, e depois você calcula se o rol é par ou se o rol é ímpar. Se o rol for ímpar, você tem o termo central direto. Se o rol for par, eu vou calcular a média aritmética dos centrais, certo? Então, aí, fechou as medidas de tendência central. E agora a gente vai calcular a média ponderada, que é a última medida de tendência central. Vamos imaginar o seguinte, que numa classe, 4 alunos tiraram nota 6 e 5 alunos tiraram nota 8. E um aluno tirou nota 9. E a pergunta é, qual é a média da turma? Você podia fazer o seguinte, você somar 6 mais 8 mais 9, e dividir por 3, né? E dar o resultado. Mas não, lembre-se, a média ponderada. O que aconteceu aí? Eu tenho 4 valores 6, ou seja, 4 alunos tiraram 6, 5 alunos tiraram 8 e um aluno só tirou 9. Então, nesses valores eu tenho 6 4 vezes, 8 5 vezes e 9 uma vez. Então, para calcular a média ponderada, eu vou chamar isso de peso. Então, o peso é a quantidade que você tem para a categoria. Então, 4 alunos tiraram 6, então o peso é 6. Então, lá vai ficar 6 vezes 4, mais 8 vezes 5, mais 9 vezes 1. Porque eu tenho o valor vezes o peso, certo? Sempre. A média ponderada é a soma, você vai somar todo mundo, do valor vezes o seu peso dividido pela soma dos pesos, certo? A soma dos pesos ali vai dar 10, ó, porque são 10 alunos. Não 3 de categoria, vai ser 10 alunos. No caso, eu tenho 7,3 de média, certo? Então, média ponderada, pega um número, multiplica pelo seu peso, depois soma e divide pela soma dos pesos, certo? Aí você tem a média ponderada. A aritmética não, na aritmética você pega a média, soma todo mundo e divide por quantos são.